Fala meus amigos, Felipe Nunes aqui na área e a gente vai bater um papo sobre uma das maiores dificuldades que vocês me relatam nos seus estudos para o exame de suficiência. A primeira coisa, como é que eu sei que essa é uma grande dificuldade? Seguinte, eu sempre faço perguntas, pesquisas com os meus seguidores, meus alunos, e uma das perguntas que eu sempre faço é: qual foi a sua maior dificuldade nos seus estudos? E eu fiz essa pesquisa não com alunos, mas com seguidores que estão lá no meu canal no Instagram. E essas pessoas responderam, foram 74 respostas, e dentre as respostas, uma me chamou bastante atenção, que é o seguinte: a pessoa respondeu que a maior dificuldade delas, foi o seguinte: eu tenho dificuldade de estudar muitas horas por dia, acabo entrando num automático e não prestando atenção em videoaulas. Pois bem, essa dificuldade ela é comum à maioria de vocês. Por quê? Porque eu sei que vocês têm pouco tempo para estudar. Vocês ali passam o dia trabalhando, trabalham fora de casa, escritórios, empresas, CLT, e tem à noite ainda tem aquela graduação para você estudar. E além disso, você tem que estudar para o exame de suficiência, ou seja, rotina extremamente corrida, puxada. Você trabalha de dia, transporte e tal, cansaço, aí chega à noite e ainda tem a graduação, ou se você já terminou a graduação, ainda tem aquele cursinho online cheio de videoaulas. O que acontece é o seguinte: estudar para o exame de suficiência, ele é mais estratégia e material objetivo do que quantidade de horas que você passa estudando e quantidade de horas que o seu material supostamente tem. Eu sei que a maioria de vocês acredita o seguinte, que quanto mais horas de videoaula tiver o curso, melhor e mais completo ele vai ser, certo? E o que acontece? Não é verdade isso. Por quê? Já falei várias vezes aqui, você pode voltar a outros vídeos, que a banca ela vai focar em apenas alguns pontos do edital. E quando você estuda muita coisa, a chance de você estudar coisas que não caem na prova é muito grande. E isso acontece quando você está aí nesses cursos que tem 200, 400 horas de videoaula. Dessas 400 horas de videoaula, meu amigo, você só vai aproveitar 50, certo? No máximo. Só essas 50 horas que vão cair na sua prova. As outras 350 no lixo, você gastou seu tempo ali. Então, essa dificuldade de estudar muitas horas por dia advém desse método arcaico ultrapassado que vocês utilizam, que é um monte de videoaula sobre um monte de assunto. Não, o que vocês precisam estudar para o exame de suficiência é apenas aqui uma fração daquele edital, nem mais nem menos. Lembra que a prova do exame de suficiência ela não é uma prova que mede seu conhecimento, não, ela é uma prova de marca X e é bem diferente isso. Segunda coisa, a prova do exame de suficiência não consegue cobrar o edital inteiro, então ela vai cobrar, vai focar aí no núcleo base da prova. Tem matérias que sempre vão repetir, que sempre vão estar ali em evidência, e tem outras matérias que nunca vão ser cobradas. Por exemplo, o CPC 08, 10 nunca foram cobradas no exame de suficiência e provavelmente nunca serão cobradas. CPC 06 cai pouquíssimo. CPC 07 cai pouquíssimo. CPC 16 cai toda a prova. CPC 27 cai toda a prova. CPC 00 não cai, despenca. Então vocês estão percebendo que se você focar em alguns assuntos, essa dificuldade relatada sobre estudar várias horas por dia, ela já acaba, porque você não vai precisar estudar muitas horas por dia. Você vai precisar estudar o suficiente, o que é 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, excelente, de excelente tamanho. Essa é a carga horária ideal para o exame de suficiência, desde que você tenha ali um bom método de estudos. E o segundo ponto dessa mesma resposta é que é o seguinte, que eu acabo entrando no automático e não presto atenção nas aulas. Óbvio que isso vai acontecer, você já vem com o seu cérebro ali consumido, mastigado do dia a dia. Você já vem ali com um cansaço acumulado do dia. Aí você vai colocar mais 1, 2, 3 horas de videoaula, você não vai conseguir, Então, qual que é a saída para essa falta de foco de entrar no automático? Cara, usa material escrito, apostilas, As nossas apostilas aqui do Método 3R, elas são objetivas, direto ao ponto, nem mais nem menos. Enquanto tem videoaulas sobre o CPC 00, por exemplo, de 3, 4 horas, a nossa apostila do CPC 00 tem 15 páginas. 15 páginas. E por quê? Tem 15 páginas que você consegue matar essas 15 páginas em 30, 40 minutos. E você vai conseguir acertar todas as questões da sua prova. E por que isso? Porque a gente faz uma curadoria do que cai e do que não cai na prova. Não adianta eu colocar um assunto que não cai na prova para quê? Só para ocupar espaço? Não precisa. Eu quero que você passe, eu quero que você marque o X correto. E para marcar o X correto, você tem que estudar o que cai na prova. Então é por isso que o nosso material é objetivo e é por isso que esse problema de não prestar atenção nas videoaulas, você não vai ter aqui. Por quê? Porque a gente foca no que cai na prova. Você já vai estudar menos assuntos, porque a gente foca no núcleo base. E segundo, depois de estudar menos assuntos, você vai estudar exatamente o que de cada assunto é cobrado. Tem pontos de cada normas que não caem. Por exemplo, o CPC 00 é uma norma que sempre cai na prova, mas não cai inteiro. Basicamente, vai cair ali 3, 4 pontos do CPC 00. E são esses 3, 4 pontos que você precisa estudar. Se você estudar aquele 5º ponto que não cai, ótimo, legal, você aprendeu, mas para a prova foi inútil. Então,
quando você se deparar com algo, com alguma propaganda que fale, olha, nós temos 500 horas de videoaula, todas as matérias, cuidado, porque você não precisa sobrecarregar a sua rotina para passar no exame de suficiência. Você precisa estudar os pontos corretos, no momento correto, pela quantidade de tempo correta, seguindo, obviamente, um método de estudos ativo. Ficar parado ali assistindo um videoaula, meu velho, o exame de suficiência para você não vai dar. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma das maiores dificuldades que foram relatadas. Dificuldade de estudar por muitas horas por dia e a pessoa acaba entrando ali no modo automático e acaba apenas assistindo as videoaulas, apenas ouvindo as videoaulas, mas não estuda. E isso acontece pelos fatores que eu mencionei aqui. Então, você que vai fazer o exame de suficiência, cara, preste atenção. Você precisa de algo objetivo, direto ao ponto, que não fique remoendo, querendo reinventar a roda. Como eu falei, a banca, a FGV ou qualquer banca, ela sempre vai cobrar o mesmo padrão de questões, sempre vai cobrar os mesmos assuntos, da mesma forma, vai ter uma outra variação. E tem um detalhe, viu? As questões, elas sempre vão ser umas parecidas com as outras. A sua prova do próximo exame de suficiência, ela já está pronta, meu amigo. Sabe como é que eu sei disso? Porque a sua prova, ela vai conter questões iguais ou muito parecidas a questões de concursos anteriores, a questões do exame de suficiência anterior. Vai ser assim, porque é assim que acontece desde sempre, certo? Então você não precisa estudar muitas horas por dia, você precisa estudar certo, né? Você precisa estudar o que cai. É isso que eu venho batendo na tecla. Então se você quiser aprender a como estudar, eu deixei aqui embaixo, certo? Um link para você baixar o nosso manual de como estudar para o exame de suficiência. Ali você vai ter acesso a um cronograma de 90 dias, você vai ter acesso aos princípios que regem o nosso método, você vai ter acesso às principais matérias que caem no exame de suficiência, ou seja, você já vai ter um norte sobre o que você deve estudar e o que você não deve estudar. E isso já ajuda muito. Então vai lá, baixa aqui o seu manual de como estudar para o exame de suficiência, que eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar e muito na sua trajetória daqui até a sua aprovação. Beleza, pessoal? E eu quero ouvir sua opinião. Vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, como se fosse um bate-papo, algo mais íntimo entre eu e você? Me fala aqui, comenta aqui o que foi que você achou e, obviamente, deixa nos comentários um assunto que você gostaria que eu comentasse dessa forma, falando com vocês aqui no YouTube, ok? Então é isso, pessoal. Como eu sempre digo, até a aprovação e é só o começo.